precisamos de unção nos púlpitos e de ação nos bancos. Você concorda com isso? Sim. Faz sentido? Precisamos de unção nos púlpitos e precisamos de ação nos bancos. Ellen White diz que os púlpitos da igreja adventista estão sendo roubados. E por que estão sendo roubados? Porque os púlpitos estão servindo de entretenimento, até de piadas, de brincadeiras, de risos. Mas pastor, a gente já é tão machucado, a gente não pode nem dar uma risadinha. Pode, mas tudo tem a hora. Eclesiastes diz, sim ou não? Sim. A hora de rir, a hora de chorar, a hora de morrer, a hora de viver. Para tudo tem o seu momento. Mas aqui nós precisamos de ter unção. E aí nos bancos nós precisamos de ter o quê? Ação. Há uma frase de Paulo que é muito interessante. Paulo diz assim: por acaso, se você, meu querido sonoplasta, porque eu sou meio que pentecostal, então se você quiser diminuir aí um pouquinho o volume do microfone, não tem problema não. Agora, quando eu for cantar, você volta para a normalidade. Combinado? Há uma frase de Paulo que ele diz assim: quando eu era menino, Pensava como menino. mas só tem Salomé aqui, né? Não, eu tinha dito também. Ah, você disse também? Isso, eu disse antes dela. Ah, tá, aí tá certo. Salvou a pátria. Então, Angelina, Paulo disse: quando eu era menino, falava Como menino. mas agora eu não sou mais menino. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu agora não posso ter mais atitudes de menino. Há um outro texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que ele diz ali: eis que é nova, aqueles que estão em Cristo é nova o quê? Criatura. As coisas antigas, eis que se fizeram. Então veja o que é que Paulo está dizendo. Não interessa. Não, mas pastor, não sei o que tem que demora para amadurecer. Não, mas peraí. As maturidades do reino espiritual, elas têm diferenças. Mas essas diferenças não quer dizer que anulamos o que Paulo está dizendo. Paulo está falando de atitudes. Quando eu era menino, eu falava, eu agia, eu brincava, mas agora eu não sou mais menino, agora eu sou batizado. Eu sou um cristão. As coisas antigas ficaram para onde? Para trás. Eis que se fizeram novas todas as coisas. E ele tem uma outra frase que diz assim: é preciso que esses que estão em Cristo andem em novidade de vida todos os dias da sua vida. Amém, igreja? Amém. O problema, irmãos, é que quando nós analisamos o contexto dessas frases de Paulo nesses textos, contexto imediato, nós vamos nos deparar com o cristianismo neotestamentário. E aí você começa a pensar, o cristianismo neotestamentário versus o cristianismo do século 21. Qual você acha que vai ganhar? O de lá. Hein? O de lá. O movimento, o cristianismo neotestamentário. Então, quando a gente olha, acho que foi a semana passada, não sei se os professores de escola sabem,
que a lição, ela nos remeteu à grande comissão. Acho que foi a semana passada, ou foi essa semana, não me lembro mais. Ou foi a semana passada, ou foi essa semana, que ela nos remeteu à grande comissão de Mateus 28. E eu sempre tenho dito, porque às vezes a gente fica avaliando o período neotestamentário com as faixas etárias. Não, eram anciãos, não eram pessoas de 50, eram pessoas de 40, negativo. A grande comissão foi dada para pessoas de 25 anos para baixo. Então a grande comissão Jesus deu especificamente para o grupo dos jovens, não foi para adultos, não foi para idosos, não foi para pessoas maduras, negativo. Mas o fato é que Paulo está dizendo que as pessoas que aceitaram Jesus, eles começaram a andar em novidade de vida. Eles não tinham mais atitudes de menino. Sabe, quando a gente olha o movimento neotestamentário, a gente vê pessoas sendo crucificadas de cabeça para baixo por causa do Evangelho. Nós temos, por exemplo, Bartolomeu foi esfolado vivo por causa do Evangelho. Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo estava presente lá. Por causa de quê? Do Evangelho. Então Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora eu não sou mais menino. Então, igreja, olha, ei, acorda, não se engane. Você não foi chamada para ficar aí, sentado, ouvindo, blá, 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 nada disso. Igreja, no grego é eclesia, e eclesia, a tradução é chamados para fora. Você agora baixou demais, viu? Chamados para fora. Eclesia é chamados para onde? Para fora. Então, a igreja, ela tem a sua completude no templo. Preste atenção nisso aqui, ó. A igreja tem sua completude no templo, aqui, nas casas, que é os pequenos grupos, e nas ruas, que é a evangelização em massa. Então, uma igreja, ela se completa assim, é aqui dentro, é nas casas, nos pequenos grupos, vivendo em comunidade, e é na evangelização das ruas. Então é isso que Paulo está dizendo, que quando ele era menino, falava como menino, mas agora ele foi batizado, ele não pode mais ter atitude, ele não pode mais se esconder, ele tem que falar para as pessoas. Mas pastor, eu já sou velho. Ei, pescador, quantos pescadores você conhece aqui dentro de Açu? Dedé. Então, Dedé, você comece a falar de Jesus para eles, senão você vai ficar para trás. Então não tem essa desculpa, eu sou idoso, eu sou isso, eu sou assado. Não tem isso não, irmãos. Se você foi chamado por Deus, foi batizado na igreja adventista, você tem uma missão a ser cumprida. Agora o problema é que nosso movimento hoje está muito distante do movimento neotestamentário, do cristianismo neotestamentário. Essa é a grande verdade. Agora, tem uma frase que eu trouxe aqui, não é minha, mas também não achei o autor, mas eu achei interessante. Mas veja que ousadia dessa frase. Alguém disse: não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis aqui na terra. Vou repetir a frase.
não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis aqui na terra. Você concorda com essa frase? Sim. Veja só. Essa frase, ela deveria estar dentro do contexto inverso. Mas, infelizmente, é preciso concordarmos com essa frase, porque a nossa geração, ela está mais envolvida com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Faz sentido isso para você? Veja, nós estamos tão abafados com as coisas, irmãos, dessa terra, que nós temos uma geração de adventistas, por exemplo, no movimento da subsistência da vida, do defender o pão. Às vezes você sai 5 e meia do trabalho e você vem fazendo o pôr do sol ali dentro do carro, dentro do ônibus. Verdade ou mentira? E eu não estou dizendo isso colocando defeito nesses adventistas, não. Estou dizendo que esses adventistas estão condenados, não. Então, entenda meu raciocínio. Eu estou dizendo que o mundo, nós estamos tão abafados com as coisas dessa terra, que nós estamos nos tornando inúteis para o reino de Deus. Bom, o diabo, ele tem trabalhado em 2 grandes vertentes. Obviamente eu não vou trabalhar detalhadamente, isso é uma outra mensagem que eu tenho, mas o diabo trabalha em 2 vertentes hoje para aniquilar a igreja adventista, destruir a igreja adventista. A primeira delas é o templo. Então esse pilar chamado templo, o diabo está em cima dos adventistas. Primeiro, a adventista trabalha no sábado? Não. Então, esse viés, o diabo está pegando e está atropelando os adventistas, imprensando ele nas empresas, porque ele precisa do trabalho, precisa do emprego. E ele está saindo ali, olha, com limite de tempo ali para o pôr do sol. E ele chega em casa na sexta-feira já acabado fisicamente. Verdade ou mentira? Então, eu não estou dizendo, não pense, entenda a minha linha de raciocínio aqui no sermão. Eu não estou dizendo isso para machucar esse adventista ou aquele adventista, ou dizer que ele está errado. Não, irmãos. Mas eu estou dizendo que o diabo está aferindo em cima dos adventistas esse grande viés chamado tempo. E se nós não administrarmos, e o outro viés é a alimentação, porque eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se nós não pegarmos, irmãos, e administrarmos cabalmente com a sabedoria divina o tempo que nós temos, nós vamos fracassar cada vez mais. Cada dia que vai passar, nós vamos nos tornar inúteis para o reino de Deus. Se cuidássemos, irmãos, se cuidássemos do reino de Deus, como nós cuidamos de nossas próprias coisas, seríamos uma constante ameaça a Satanás. Repito, se cuidássemos do reino de Deus, como cuidamos de nossas próprias coisas, nós seríamos uma constante ameaça para Satanás. Quantos aqui já foi rezado pela rezadeira? Eu já. Bucho inchado, pé dermitido, conjuntivite. Quando você chega na cidade que tem a rezadeira, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para vocês.
cidade. GPS. Onde é que fica a casa da rezadeira aqui? Ah, fica canto fulano de tal, rua tal, perto de tal, árvore tal, casa assim, casa assado. Verdade ou mentira? Verdade. Então, a influência da casa da rezadeira é a influência que nós adventistas precisaríamos ter. Mas sabe qual é o grande problema? É que nós achamos que nós somos a última goiaba do pé. E as palavras joaninas, ela não deixa parar com isso. Ela diz que a igreja ela é soberba, arrogante, autossuficiente. Verdade ou mentira? Está lá no texto. Capítulo 3. Período Laodiceia. Mas olha, eu queria trazer uma reflexão aqui nessa janela, nesse bloco aqui. Eu vou perguntar, mas não precisa me responder. Tu mora onde? Pense. Qual bairro tu mora? Qual rua tu mora? Não precisa me dizer, só pense. Pensou? Agora olha para mim. Deixa de ser besta. Tu acha que tu está naquela casa, naquela rua, porque você é a última goiaba do pé? Tu acha, Dedé, que você vai comprar aquela casa porque tu é a última goiaba do pé? Não. Tu está naquela casa, naquela rua, naquela cidade, naquele bairro, porque Deus quis assim. Amém. E sabe qual a casa da rezadeira que deveria ser? É a sua. A sua casa deveria estar sendo a grande influência na vizinhança, na rua, no bairro, na cidade. Mas o problema é que nós continuamos tendo atitudes de menino. Para termos sucesso na vida espiritual e chegarmos próximo do movimento neotestamentário, precisamos pelo menos de 3 coisas específicas. Primeiro, visão. Precisamos ter visão. Precisamos ter missão. E precisamos entender as dimensões geográficas. E para isso, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías no capítulo 6, ele vai trazer uma tríplice visão. Uma tríplice visão. Posso ler? Vamos iniciar o versículo 1 diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime
Pronto. Eu vou repetir. Sempre que eu parar numa frase, vocês completem, para que haja uma interação entre nós aqui, tá bom? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve, ouve, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Queridos irmãos, tirando aí o verso 9, o verso 9 deixa claro para nós que uma das primeiras prerrogativas para se ouvir a voz de Deus, para se discernir as coisas espirituais, elas só serão discernidas pelo nível espiritual. Então, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, eu queria tanto isso, eu queria que fosse diferente comigo, eu queria que fosse assim, fosse assado com a minha família, mas as coisas, elas só são discernidas espiritualmente. Eu quero remontar nossa mente aqui um pouquinho lá ao Antigo Testamento, mais especificamente ali o Santuário de Deus, que foi construído por Moisés. O Santuário de Deus, ele tinha um móvel no último compartimento. E esse móvel, vocês lembram qual é? Já sei que tu é desbravador, é? Desbravador sabe tudo, sabe mais do que nós adultos. Para ser um desbravador, eles estudam muito. História da igreja, os pioneiros, tudo. Por isso que se tornam os grandes líderes dessa igreja. Eles passam por 2 viés: desbravador e comportagem. Mas ali naquela arca, não precisa me responder se não souber, a arca da aliança tinha 3 objetos dentro dela. Muito bem. Preste atenção aqui, irmãos. O cajado, Ellen White faz uma referência: o cajado de Arão que florescia. E ali ela faz uma referência ao Evangelho eterno, lá de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Né? Vi um anjo voando
pelo meio do céu, tendo o Evangelho na mão, para ser pregado a todas as nações, tribos e línguas, etc. Mas o outro objeto ali que tinha era a urna que tinha o que dentro dela? O maná. Ellen White faz uma referência à urna de ouro ali, dizendo que o Espírito Santo, ele não habita em odres sujos. Por essa razão, o maná, o pão que desceu do céu, que está representado por Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, que também desceu do céu, o pão que desceu do céu, vocês precisam comer, se alimentar dele. Ali Jesus está fazendo uma referência ali no Evangelho de João, a ele mesmo, né? A ele mesmo. Mas aí Moisés, ali com a urna de ouro e o maná dentro, Ellen White faz uma referência ao poder que está disponível para todo cristão. Porém, no entanto, ela diz que o Espírito Santo não habita em odres sujos. Então, é preciso rever os nossos conceitos de cristianismo. Como que eu não estou discernindo a voz de Deus? Como que eu não estou discernindo a vontade de Deus? Como que eu não estou discernindo a minha missão, o meu chamado? Simplesmente o meu chamado, eu não tenho sentido, não sei para que eu estou aqui. Então, é porque as coisas espirituais só se discernem de forma espiritual. O Espírito Santo não habita em odres sujos. Então, quer ouvir a voz de Deus? Quer ser relevante no reino de Deus? Seja diferente do que você é. Se até aqui você não tem acertado, é porque tem coisa errada. Tem coisa errada. Se eu fosse o Big Brother, o pastor, o seu pastor, vivesse a minha vida 24 horas sondando você. Mas tem um outro detalhe: eu não posso sondar o seu coração. Mas as coisas externas talvez. E se você fizer reflexões que não seja politicamente correta para você mesmo, análises, autocrítica, retrospectiva de sua própria vida, do que você está fazendo, do que você deixou de fazer, eu tenho certeza que você vai encontrar defeitos e pecados e talvez coisas acariciadas na sua própria vida. E essas são as razões pelas quais você ainda está vegetando no reino de Deus. Primeira visão tríplice de Isaías. Isaías, ele, nessa passagem que lemos, ele começa olhando para onde? Isaías começa olhando para onde? Vocês não leram a Bíblia agora comigo? Para o trono, o alto e sublime trono. Então isso quer dizer o quê? Que ele estava olhando para onde? Para cima. Para cima. Quando você olha para baixo, o que é que você vê, irmãos? Quando a gente olha para baixo, irmãos, nós vamos apenas ver trevas. Concorda? Sim. Pecados, o mundo se destruindo, o mundo se esfacelando, exércitos se degladiando, guerras. Então você só vai olhar coisa ruim. Mas quando olhamos para o alto, não tem como nós nos perder. Amém. Não tem. Isaías viu a santidade de Deus, percebeu que estava muito distante daquilo que Deus queria para ele. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ver a sua realidade. E especificamente, você vai ver que você depende completamente
completamente de Deus. Amém. Precisa dele completamente. Ellen White diz em Profetas e Reis, página 314, ela diz o seguinte, abre aspas: aquele que habita no alto e santo lugar, habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. O anjo comissionado para tocar os lábios de Isaías levaram-me a mensagem: tua iniquidade foi o quê? Tirada, e purificado foi o teu pecado. Diga amém, igreja. Amém. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você entrou hoje aqui com coisas acariciadas, com desvios de conduta, mas a graça hoje pairou sobre sua vida. Amém. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A partir de hoje, siga a sua vida olhando para cima. Amém. Agora, não é um zumbi, não é contando estrelas. Olhar para cima significa relacionamento fidedigno com Deus diariamente. É louvando o Senhor, é lendo a Bíblia, é pregando para as pessoas, é lavando a louça, é varrendo a casa, é no trabalho. Aonde você estiver, precisa estar com essa liga com o céu. Quando a gente lê capítulo 1 de Atos, versículo 10, a igreja primitiva, esse movimento neotestamentário, eles começaram com o pé direito, eles começaram olhando para cima. Varões galileus, porque está olhando para os altos? E ele estava com os olhos fitos aonde? Em Jesus, que estava subindo sobre as nuvens. E a partir dali, irmãos, o Espírito Santo desceu, a igreja crescia. Olha, em termos percentuais, não é assim, Salomé? Salomé me corrigiu nessa, porque o português é bem complicado, né? Que eu dizia em termos percentualistas. Lá é resumo. Fala mais essa frase, em termos percentuais. Obrigado. Em termos percentuais, comparando aquele movimento ali, apostólico, da igreja primitiva, não há na terra nenhum outro movimento de elasticidade tão extensa quanto aquele movimento apostólico. Não se fala de quantidade numérica, porque a população naquela época era diferente da de hoje, mas em termos percentuais, foi o maior tempo de crescimento da igreja de Deus, porque eles começaram olhando para onde? Olhando para cima. Amém ou não amém? Amém. Então entenda isso para a sua vida e seja relevante aonde você mora. Segunda visão que Isaías teve: Isaías olhou para dentro dele mesmo. E aqui eu quero parar um pouquinho mais de tempo. Eu tenho que concluir aqui. Que horas já? Mandar. Que horas eu concluo aqui? É 11h30. Então Isaías, ele olha para dentro dele mesmo. Essa é a segunda visão tríplice de Isaías. Olhar para dentro de nós exige de nós algumas coisas. Primeiro, humildade. Segundo, coragem. Terceiro, completa dependência de Deus. Sabe, irmãos, quando Isaías ele viu a santidade de Deus, e que ele percebeu que tanto ele quanto o povo estavam distante daquilo que Deus queria, ele teve humildade, sim ou não? Sim. Ele reconheceu que ele era, sim ou não? Sim. Então deixa eu te dar um conselho. Não tenha vergonha de Deus.
não vai fazer bullying com você. Deus não vai colocar sua vida em redes sociais. Deus não vai mostrar mensagens ocultas suas. De jeito nenhum. Outra, você não precisa do pastor. Você não precisa dos copastores dessa igreja. Você não precisa de amigos, de parentes, de ninguém. Você só precisa rasgar o seu coração com Deus e não precisa nem falar, só no pensamento. Ele vai te ouvir e Ele vai te perdoar. Ele vai fazer você continuar com excelência nos caminhos dele. Amém. Amém ou não amém? Amém. Oh, querida igreja, como nossa geração, ela precisa ter uma visão de Deus, de toda a sua santidade, toda a beleza da sua santidade. O problema, irmãos, é que eu trago essa frase aqui com dó no coração. O problema é que nossa igreja está mais envolvida com promoções, com eventos, do que com orações. Dia 1º, aliás, primeiro sábado da Felipe, Davi, de agosto, nós vamos estar lançando nesse distrito um grande projeto. Primeiro sábado é o sábado missionário. Nós vamos dar o pontapé inicial em agosto. Teremos a presença da missão aqui conosco. Não teremos cultos na igreja. A escola sabatina nós vamos ter de forma reduzida. Mas nós vamos, como são os cultos, nós vamos desenvolver a ação aonde? Nos campos. Nós vamos sair num grande exército, todas as 17 igrejas. Nós vamos sair para as casas, para as ruas. Movimentos. Essa igreja aqui vai ter um movimento específico. Nós vamos estar dando para cada igreja um movimento. Amém ou amém? Amém. É bom ou ruim isso? O diabo fechou uma porta, mas Deus abre duas. Né? Amém. Amém? Ele está consumindo o tempo dos coitados dos nossos queridos irmãos adventistas, mas Deus está também trazendo estratégias para a gente movimentar a evangelização. Amém. Imagine 5 igrejas aqui dentro de Açu, no primeiro sábado de agosto, em vários movimentos missionários aqui dentro. Vai ser impactante, sim ou não? Sim. E não é coisa oba-oba, não. Vai ser coisas pontuais que a própria igreja que vai estar no movimento, ela vai colher os seus frutos. Amém. Então nós precisamos, irmãos, deixar essa cogitação de igreja mais envolvida com eventos do que com orações e ação nos bancos. Olhar para dentro de nós, irmãos, envolve coragem, como eu já disse, confiança em Deus, porque quando olhamos para dentro de nós estamos lutando contra uma arma poderosíssima nas mãos do inimigo. E o que é triste é que essa arma de Satanás, sabe onde ela está guardada, irmão? Quer saber? Dentro de nós. Sabe qual é a arma? O nosso próprio eu. É o nosso eu. O nosso eu quer tudo, menos o reino.
A gente tem tempo para passar 1h30 de academia, sim ou não? Sim. A gente tem tempo para assistir 90 minutos de jogo. E ainda tem adventista assistindo o jogo na sexta-feira. Lembre-se, irmãos, se você quer ter vitória sobre o pecado, você precisa submeter o seu eu à vontade de Deus. O eu é uma arma poderosíssima nas mãos de Satanás, porque o seu eu, ele gosta de tudo, mas de tudo mesmo, acredite. Mas menos uma coisa, ele é antagônico ao reino de Deus. E Paulo não deixa a minha pessoa falar sozinha. Paulo diz que nós temos duas naturezas lá: a carnal e a espiritual. E se você alimenta mais a carnal, ela vai vencer a espiritual, sim ou não? Agora deixa eu levar você mais, essa é a última vez que eu vou levar a sua mente para um pouquinho ali de Amós e Oséias. Aquele período ali foi um período muito difícil para a igreja, porque foi um movimento de muita idolatria, adultério, lesbianismo, homossexualismo. Para vocês terem uma ideia, os israelitas, eles subiam no cume dos montes e debaixo de uma árvore chamada Terebitos, lá no livro de Oséias e Amós, eles faziam sexo coletivo. E uma classe dessas pessoas, eles tinham, em semelhança aos cultos pagãos de Canaã, eles tinham uma prostituta cultual. Então, esse era o nível das pessoas. Então, irmãos, o nosso eu, ele vai gostar de muita coisa, mas ele está antagônico. E sabe como é que a gente chama isso aqui? De sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso, pastor? Fala direito. Vamos falar. Sincretismo religioso era o que esses israelitas faziam. Eles cometiam todos esses pecados, mas eles iam para o templo. Eles louvavam a Deus no templo, eles adoravam, eles oravam, mas quando eles saíam, eles tinham essa vida dupla. Então isso a gente chama de sincretismo religioso. Será que eu estou falando para pessoas nessa manhã que está com sincretismo religioso? Então deixa eu te dizer, abra o teu coração para Deus, confesse ao Senhor, não precisa me dizer nada, mas ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas não esqueça, se você brincar, Satanás vai fazer morada com o eu dentro de você. Última dimensão da visão tríplice de Isaías. Isaías, ele olhou para fora. Quando olhamos, irmãos, para fora de nosso ninho de conforto, precisamos perceber que pessoas estão sendo lançadas pelo diabo.
no lamaçal do pecado e sentenciadas por ocasião da morte. Eu fui fazer um velório de uma pessoa que faleceu. Cadê Eduardo? Da igreja de Frutilândia. E quando eu cheguei, parecia que não era um velório, parecia que era uma feira pública. Então, como eu disse, eu não sou pastor politicamente correto, não. E eu mandei que todos ficassem calados. Tinha católico, tinha outros, tinha uma assembleia perto de mim. Queria até que eu cantasse na harpa dele, né? Essas letras é um pouco descontextualizada, eu não me atrevi. Mas você entende o que eu estou dizendo? Eu tinha uma mensagem específica para aquele momento ali. E quando eu terminei a mensagem, que eu saí, um católico, né, veio conversar comigo e disse assim: pastor, qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Eu disse: por quê? Porque eu gostei das suas palavras. Você falou com a caridade. E é isso mesmo. Ou a gente cuida agora, ou quando formos para o caixão, será tarde demais. Vou trazer aqui alguns dados, algumas estatísticas para a gente ir finalizando. Eu espero que você fique impactado com essas estatísticas aqui. 500 milhões de japoneses morrem por ano sem Cristo, sem ouvir falar de Cristo. 200 milhões de judeus morrem por ano sem conhecer Cristo. 350 milhões de muçulmanos morrem por ano sem conhecer Jesus. 200 milhões de budistas morrem por ano sem conhecer Cristo. 500 milhões de hindus morrem sem Cristo por ano. 350 confessionistas taoístas morrem por ano sem conhecer Cristo. 100 milhões de hinduístas morrem por ano sem conhecer Cristo. E quantos morrem no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, sem conhecer Cristo? Você não fica impactado com isso? Você não tem preocupação? Você não sente nada no seu coração? Sabe, irmãos, quando eu vou andando por essas ruas aqui de Açu, eu fico perplexo. E minha esposa não deixa nem eu pensar, porque ela sabe que eu tenho uma mente fraca, posso pegar uma depressão. Porque eu fico preocupado, pensando como que a gente vai evangelizar isso tudo aqui. Senhor, me ajude a ser relevante aqui, como pastor nessa geografia. Então peça ao Senhor para você ser relevante aonde você está. Precisamos, irmãos, acabar com nossa religião sintética. Precisamos acabar com nossa religião sintética e termos mais unção nos púlpitos e ação nos bancos. Charles Spence foi condenado à morte ali na Inglaterra. E vocês sabem que quando o indivíduo é condenado à morte, o capelão do presídio vai lá e faz aquela sabatinada com ele, fala dos textos bíblicos do perdão, da salvação, né? E aí o padre foi lá
começou a ler vários textos para Charles Spence. E sabe o que Charles Spence disse a ele? Para, pode parar. O que foi? Estou falando alguma coisa que você não gostou? Pode parar. Charles Spence disse, vou ler daí, abre aspas, as palavras de Charles Spence. Senhor, dirigindo-se ao capelão, disse: se eu acreditasse nisso, em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Fecha aspas. Precisamos, irmãos, acabar com nossa religião sintética e sermos mais relevantes, termos mais unção nos cultos e termos mais ação nos bancos. Uma saída, irmãos, é permanecermos como os anjos da leitura que fizemos. Santo, santo, santo é o Senhor. É sermos contritos e trementes de coração diante de Deus e de nossa missão para salvar pessoas. Aquele que teme a Deus não teme os homens. Aquele que se ajoelha diante de Deus não se curva em nenhum movimento de batalha no reino de Deus, mesmo que isso nos traga a prisão ou a morte. Por isso que Paulo disse: o morrer para mim É lucro. é lucro. Paulo, ele fez muito com pouco, concorda? Agora você, olha para mim, vamos concluir. Quero que você olhe para mim aqui agora. Você tem carro, casa, você tem moto, você tem salário. Talvez você tenha até poupança, você tem emprego, talvez tenha mais de um emprego. Então, a pergunta reflexiva que eu deixo aqui: você está fazendo mais do que Paulo? Não precisa receber naufrágio, apedrejamento, açoites, perseguição. Não precisa que uma víbora morda você. Não precisa disso. Eu estou falando aqui de coisas simples, de vida cristã simples, não simplória, simples. O problema, irmãos, é que nós temos muito, mas estamos fazendo muito pouco para o reino de Deus. Temos dinheiro, temos carro, temos tudo, e temos feito muito pouco. Ellen White diz que Isaías recobrou ânimo. E sabe, irmãos, durante 60 anos ou mais, ela diz, ele permaneceu diante dos filhos de Judá como um profeta de esperança, tornando-se cada vez mais ousado em suas predições do futuro triunfo da igreja. Amém. É isso que nós precisamos, sermos mais ousados. Concluo dizendo o seguinte: é imperativo que tenhamos essa visão tríplice de Isaías: visão para o alto, visão para dentro de nós e visão para fora. Ao olharmos para o alto, veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, iremos ver-nos exatamente como somos, e
enxergaremos nossa necessidade de purificação e do poder de Deus. E ao olharmos para fora, veremos o mundo que está perecendo sem o conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. E finalizo com o Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só então teremos unção nos púlpitos e ação nos púlpitos. Quantos querem isso para a sua vida? Então fique em pé. Infelizmente, irmãos, o tempo avançou. Vamos orar o nosso Deus e finalizar. Eterno Deus, grande Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. É uma mensagem um pouco longa, Senhor, mas precisa para o nosso tempo, para o tempo do fim. Nos ajude a sermos mais relevantes do que somos. Nos ajude a fazermos mais do que fazemos, porque Paulo tinha pouco e fazia muito. Nós temos muito e ainda estamos fazendo pouco. Queremos, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo para discernirmos as coisas espirituais desses últimos dias. Sentirmos a Tua presença, ouvirmos a Tua voz. Nos ajude, Senhor, nos dê força. E se há algum caminho mau em nós, que o Senhor, Pai, venha repreender e venha nos purificar, nos perdoar. Nós oramos, Senhor, por essas bênçãos, essas dádivas, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Fica com Deus e com a chuva que chegou.